Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O grande anúncio de alegria à Virgem Maria não foi feito por voz humana, mas por um anjo, como bem sabemos. Maria estava recolhida em oração quando o arcanjo Gabriel disse-lhe a saudação: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E foi uma saudação nada comum, tanto que ao ouvir essa saudação, a jovem Maria perturbou-se com essas palavras e pôs a pensar no que significaria semelhante saudação. A palavra perturbar-se aqui não indica medo ou rejeição, mas um profundo espanto interior diante de algo tão inesperado e grandioso. Maria era humilde, Maria vivia na simplicidade de Nazaré. E escutar uma saudação tão solene, pronunciada por um mensageiro de Deus, que a chama de cheia de graça, claro que a surpreende. Ela que se julgava tão pequena, se perturba, porque reconhece que algo grandioso está por acontecer ou iniciando. Deus enviou o seu anjo para revelar a sua missão na terra. Uma missão imensa, a maior que criatura humana já ouviu, a de ser mãe de Deus. Mas tudo que está sendo anunciado, que já havia sido profetizado há séculos, e que está se realizando naquele momento, é causa de imensa alegria. A primeira lição que podemos tirar ao contemplar Maria na anunciação do anjo é que a verdadeira alegria não é superficial, nem espalhafatosa. Ela nasce do mistério divino e se enraiza na fé. A alegria cristã é como a alegria de Maria, silenciosa, profunda, cheia de Deus. O anjo não disse simplesmente a Maria: você precisa ficar alegre. Não foi isso. Disse: alegra-te. Como quem desperta outra pessoa para uma realidade interior, que ela já tem motivos de sobra para estar alegre. E o principal motivo era que ela estava cheia de graça. A presença de Deus na sua alma. E logo depois, porque ela tem uma missão única na história da salvação. Aquele momento da anunciação era o momento da vocação de Maria. Era um chamado divino. Maria já era cheia de graça, mas precisava acolher a missão de ser a mãe do Salvador, do Messias, que também era o Filho de Deus, o próprio Deus. E essa missão exigiria coragem, entrega, traria consigo, como bem nós sabemos, a dor, mas também a alegria. O céu começou o anúncio a Maria com um convite à alegria. E assim também conosco. Deus sempre nos convida, primeiro, à alegria. Mesmo que no nosso caminho tenha algumas cruzes, nada comparado com as cruzes na vida de Nossa Senhora. E a nossa vocação cristã, seja qual for,
existe uma vocação cristã ao casamento. O casamento já é uma vocação. Começa com o chamado alegria, porque é um dom do amor de Deus, é uma escolha de predileção, é o que dá sentido pleno à nossa existência, como aconteceu na anunciação do anjo a Maria. Tudo ficou iluminado. Reparem que a alegria de Maria está ligada à presença de Deus. O Senhor está contigo. Não é uma alegria que dependa de circunstâncias externas, mas de uma presença de Deus que é interna na sua alma. O mesmo acontece conosco. Quando vivemos em estado de graça, com Deus na nossa alma, em graça, Deus habitando em nós, isso é razão suficiente para vivermos alegres. Quando perdemos a alegria, ou quando parece que a nossa alegria é frágil, dependente das circunstâncias externas, talvez precisemos recordar essa verdade básica da fé e dizer para nós mesmos: o Senhor está contigo. Não é mero sentimento, é a pura realidade. Então, a alegria de Maria não é uma emoção fugaz, mas é o fruto de uma comunhão profunda com Deus. Não é uma reação momentânea ao que está acontecendo. As coisas estão indo bem, então eu fico feliz. Estão dando errado, eu fico triste. Não é nada disso. É uma disposição estável que nasce da presença divina. Por isso, se quisermos viver com verdadeira alegria, comecemos por cuidar melhor da nossa vida interior, a nossa vida de oração. Cuida da tua vida de oração. Sinta a presença de Deus na tua alma. Compartilhe a tua vida com Deus. Tenha uma vida escondida com Cristo em Deus, como dizia São Paulo. Terás alegria. Não esperemos que as coisas do mundo mudem para depois nos alegrarmos. Temos que mudar o nosso coração. Essa alegria vem do alto. Como Maria que acolhe a graça e guarda com fidelidade. E podemos pedir a Jesus aqui no sacrário, nessa meditação, dizer ao Senhor: nós queremos ouvir esse convite que o Senhor nos faz também. Alegra-te. E ensina-nos a viver na alegria de quem crê na tua presença. Saibamos perceber o teu olhar amável sobre nós, responder com aquela confiança que Maria respondia. Que a nossa alma se alegre não pelo que temos, pelo que sentimos, mas por saber que tu estás conosco. E temos que levar a vida com essa alegria profunda. Outro motivo de alegria de Nossa Senhora, que não brota apenas do anúncio do anjo, mas da sua resposta cheia de fé. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A nossa alegria depende também da nossa resposta. Não basta saber que Deus nos chama, que Deus nos ama. É preciso dizer que sim a Deus. E não com qualquer sim, né? Mas um sim generoso, confiante, né? Como o de Maria. Quanto mais pleno for o teu sim, mais espaço para Deus haverá no teu coração. E onde Deus habita, habita o amor e habita a alegria. Então, o sim de Maria é a porta por onde Deus entra no mundo. E o teu sim, o meu sim, também é a porta pelo qual Deus entra na nossa vida. E pode se tornar um sim fecundo. Não sabemos quantas graças podem brotar de uma resposta confiante da nossa parte a Deus.
São José Maria chega a dizer no livro Caminho, né, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, não te esqueças, depende de muitas coisas grandes. E dizer sim a Deus, muitas coisas grandes dependem disso. E vejam, quando Maria recebe o anúncio do anjo, ela não sabia de todos os detalhes da sua vida futura. Não é que o anjo fez um relatório de como ia ser a vida de Maria, para perguntar para ela se ela topava, né? Se ela aceitava, né? Não, né? Só contou o inicial. O que Maria sabia? Sabia que ela conceberia pela ação do Espírito Santo e que ela seria a mãe de Deus. Mas não sabia que não haveria lugar para ela na hospedaria em Belém, e que ela teria que dar a luz num estábulo, né? Hoje não falou, olha Maria, vai ser duro, sabe? Você vai ter que dar a luz no estábulo. Já imaginou isso? Né? Não contou. Mas quando chegou aquele momento, dentro daquela precariedade, Maria não se revoltou e confiou em Deus. Maria não sabia que logo após o nascimento de Jesus, alguns meses depois, teria que fugir com José e o menino para o Egito, por causa da perseguição de Herodes. E Maria parte de noite, confiando na palavra do anjo em sonho ao seu marido, ao seu esposo, e sem saber quanto tempo ela ia permanecer no Egito. Não sabia que aos 12 anos Jesus ficaria em Jerusalém sem ninguém avisar, sem ele avisar, né? E que ela passaria com José 3 dias aflitos, porque 3 dias tinham perdido Jesus, né? E ao reencontrá-lo, mesmo sem entender, Maria guardava tudo no coração. Maria não sabia como ia ser a vida pública de Jesus, sem dúvida com milagres, com pregações belíssimas, com conversões, mas também com rejeição, com perseguição, com incompreensão, que culminaria na morte de Cristo na cruz. E Jesus morreria como um malfeitor, como um criminoso, morreria crucificado. Maria permaneceu ali de pé, junto à cruz, sem murmurar, oferecendo a Jesus a sua companhia, a sua própria dor. Então, os detalhes não foram revelados desde o início. Mas Maria disse sim, não só no começo. Quando o anjo falou, ela seria mãe de Deus, ela falou, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas em cada situação, ela dizia um novo sim. E se quisermos viver com alegria estável, nós devemos aprender a confiar em Deus, como Maria confiava, e ser fiel a Deus em cada momento. A desconfiança, o medo, a resistência à vontade divina acabam por apagar a luz da nossa alma, acabam por apagar a nossa alegria. Estava lendo uma série de poesias católicas, né? E tem uma que se chama O Salto da Fé, né? Que diz o seguinte: por que eu tenho medo de saltar, se és meu amparo e direção? Se em ti tudo encontra rumo, por que me prende a indecisão? A fé não cresce sem ousadia, não vê milagres quem não se lança. Quem quer segurança sem ousadia, perde a beleza da confiança. Quem quer entender tudo, né, perde a beleza de confiar em Deus. E podemos nos perguntar, e eu te pergunto, né? Tu te lança nos braços de teu Pai Deus? Tu confias? Tem ousadia? Então, ou tem medo de saltar, né, nos braços de Deus? Maria saltou nos braços de Deus, porque ela não sabia como seria o futuro.
Não se trata apenas de aceitar a vontade de Deus como quem se resigna, mas como quem se alegra por poder participar da obra da redenção, da obra do Senhor. Maria não diz, está bem, né? Não tem outro jeito, né? Se for necessário, né? Não diz isso. Né? Ela se entrega, né? Se doa plenamente, inteira. E essa essa entrega é a que faz alegre. Quando nós hesitamos, quando oferecemos a Deus parte do nosso tempo, ou parte da nossa vontade, nós fechamos as portas à alegria. Mas quando nos entregamos por inteiro, Deus transforma tudo em graças e alegria. Eu lembro São José Maria, quando tinha 50 anos de sacerdote, e ele dizia, um olhar para trás e tudo alegrias. Quando eu li isso, eu falei, tudo alegrias na vida de São José Maria. Né? 2 guerras, uma civil, uma mundial, calúnias, teve de tudo, doença, né? Situações gravíssimas, tudo alegrias. Porque quem está fazendo a vontade de Deus em cada momento, quando olha para trás, diz tudo alegria. Porque tudo eu estava fazendo a vontade de Deus, em tudo eu estava com Deus. Outro verso de uma poesia, né? Por que minha alma se agita, se és tu que me sustenta? Por que o amanhã me inquieta, se tua bondade não se ausenta? Né? Se Deus é bom, por quê? Né? Por que a alma se agita tanto? Já estávamos falando de São José Maria, né? E vou detalhar mais, esse belo exemplo na vida de São José Maria, a travessia dos Pirineus, fugindo da perseguição religiosa, numa guerra civil na Espanha. E São José Maria enfrentou frio intenso, perigo constante, a angústia de saber que deixava a mãe, a irmã e o irmão para trás, né? E fome, tensão extrema, a qualquer momento podiam ser pegos e mortos. Né? Mesmo assim, estava sereno. Mesmo assim, estava alegre. Um dos companheiros de viagem disse que só compreendeu o que era a verdadeira alegria naquele momento. São José Maria muitas vezes falava, a alegria de quem se sabe filho de Deus. Mas ele viu que uma situação tão extrema, São José Maria conseguia estar alegre. E essa cena ajuda-nos a entender o que significa dar um sim generoso e confiante. Maria também, né? E aliás, foi exemplo para São José Maria também, nos momentos obscuros, quando não entendia os desígnios divinos, confiava plenamente no Pai. E nós temos que, e pedimos ao Senhor aqui no sacrário, repetir como Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que aprendamos a dizer sim, mesmo quando não vemos com clareza, mesmo quando custa, mesmo quando aparece a cruz. Que aprendamos a confiar em Deus. Que se nos dá cruzes, também dá graça para carregarmos as cruzes. Logo após o anúncio do anjo, Maria, como bem sabemos, parte apressadamente para visitar sua prima Santa Isabel. Esse gesto é mais do que uma ajuda familiar apenas. É a expressão de uma alma que transborda de alegria e que quer servir. Maria não se fecha no próprio mistério. Ela acaba de receber a notícia que ela vai ser a mãe de Deus. Caberia dizer, eu vou ser a mãe de Deus, já tenho muita coisa para me preocupar, né? E muita coisa para... Basta eu cuidar de mim mesmo, que já está bom, porque eu sou a mãe de Deus, né? Maria não pensou em si, né? Ela se põe a caminho para levar Cristo aos outros, de certa forma. A alegria verdadeira não é passiva, ela move ao serviço.
ela abre o coração aos outros, ela se dedica em fazer o bem. Podemos dizer, Maria estava apressada no bem, né? Queria fazer o bem, queria servir generosamente, né? Até o fim. E o Evangelho mostra que, ao chegar à casa de Isabel, de Zacarias e Isabel, saudou Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E então Isabel exclamou: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. São João Batista pula de alegria. Claro que é um mistério, né? A presença de Maria, portando Jesus no seu ventre, faz com que o precursor, né, pule de alegria. E Maria, de certa forma, enche a casa de alegria. Mas nós somos chamados também a ser portadores de Cristo, onde chegamos com uma presença serena, com o rosto amável e sorridente, com uma palavra de fé. Como está a nossa fisionomia em casa? Né? É uma fisionomia que transmite alegria? Ou é uma fisionomia carrancuda? Né? Não dá para ser carrancudo. O cristão não pode ser carrancudo, porque não entendeu o que é estar com Deus sempre. Veja, a alegria de Maria é contagiante. Maria não vai à casa de Isabel por obrigação, nem apenas por cortesia. Vai por amor, com prontidão, com espírito de serviço. E nesse contexto de serviço é que Maria proclama o Magnífica. Minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quer dizer, de certa forma, a alegria explode no coração quando serve, quando entrega. Porque há mais alegria em doar-se do que em receber. Uma pessoa que está se doando se enche de alegria. Se a gente está carente, saiba que o que resolve melhor as carências não é receber o carinho, mas dar carinho. Embora a gente também precisa receber, sem dúvida. Mas dar carinho é que resolve todas as carências, praticamente. E gera um bom humor. É interessante que os santos tinham bom humor, né? São José Maria era mestre de bom humor. Inclusive, é um título de um livro sobre ele, né? Mestre de bom humor. Vou contar uma historinha desse livro. Acho que está nesse livro, se eu não me engano. Uma vez São José Maria estava na sede central do Opus Dei, em Roma, onde moravam várias pessoas, mais de 75 pessoas, era um quarteirão inteiro. São José Maria queria dar uma volta, queria passear em Roma. Então ligou para um local, né, o telefone, porque a casa é tão grande que ficava de telefone interno, de um lado para o outro. E atendeu um jovem. E São José Maria perguntou: você está ocupado? Ele queria companhia para passear. Você está ocupado? Ele disse assim: padre, eu vou ter uma aula daqui a pouquinho. Ah, então deixa. É que eu ia dar uma volta em Roma, eu pensei que você poderia ir comigo, mas se você tem aula, vai para a aula. E o outro que estava do lado ouviu tudo, né? Nossa, perdeu uma chance, né, de passear com São José Maria, tá? O moço escrever com o padre. Aí passa uns minutos, toca de novo o telefone. Aí ele vai lá e atende, esse daí vai lá, atende rápido, né? E se ouve: padre, eu não tenho nada para fazer. E a resposta de São José Maria, que percebeu tudo, né, diz: isso não está bem. Vá falar com o diretor da casa para que lhe dê alguma coisa para fazer. Mas todo mundo rindo, né? O outro já entendeu, todo mundo entendeu o que estava acontecendo, né? Mas o bom humor de São José Maria é ótimo. Né? Revela um coração pleno de alegria e que faz os demais rirem também. Nós devemos ter essa leveza, essa alegria. E a vida de Maria foi uma convivência constante com Jesus, desde o momento da encarnação até a cruz. A sua alegria estava sempre ligada à presença daquele
que ela gerou, educou, acompanhou, seguiu até o fim. Essa presença de Cristo é o maior motivo da sua alegria. Até uma música conhecida, né? Jesus, a alegria dos homens. Isso vale para nós também. Quanto mais consciência tivermos da presença de Jesus na nossa vida, mais profunda será a nossa alegria. E veja, Maria não viveu momentos extraordinários o tempo todo. A anunciação foi extraordinária, né? Mas a maior parte da vida transcorreu no silêncio de Nazaré, no silêncio cotidiano, nos cuidados com a casa, nos detalhes simples da vida. E mesmo assim, ela estava alegre, porque sabia que Deus estava com ela. E a gente pode aprender de Maria a valorizar o ordinário como lugar de encontro com Deus. E esse encontro com Deus que é extraordinário, né? A vida comum, com as suas rotinas, com seus ritmos repetitivos, torna-se espaço de profunda alegria, se nós nos encontramos com Cristo em cada momento. Na vida pública de Jesus, Maria o acompanhava de longe, mas atenta, disponível, presente. E quando Jesus precisa, ou quando a situação precisa, ela aparece. A boda de Caná, Maria está lá. Jesus faz o primeiro milagre a pedido da sua mãe e os discípulos acreditam que Jesus é o Messias, porque Maria estava onde precisava. Na hora da cruz, então, está firme, serena, transmitindo todo o amor dela a Jesus. Quando Jesus precisa dela, ela está ali. E quando a igreja precisa dela, né, e agora a igreja está precisando, né, devemos rezar a Maria, né, pedindo pelo próximo Papa. Mas quando a igreja precisa, antes da chegada do Pentecostes, todos perseveravam unânimes na oração, na fração do pão com Maria, mãe de Jesus. Ela também está sustentando a fé dos apóstolos, tanto que no dia de Pentecostes ela também recebe o Pentecostes. Então, que nós busquemos alegria não nas sensações, né, mas nessa alegria feita de fidelidade, nesse amor de Deus dentro de nós. Se me permite contar uma história, né? Antes de ser padre, eu era engenheira, né? Trabalhava, né, trabalhei num laboratório na USP chamada LSI, Laboratório de Sistemas Integráveis. Eu não trabalhava na sala limpa, mas eu queria usar esse exemplo da sala limpa que alguns colegas meus trabalhavam. O que é uma sala limpa? É uma sala em que se faz circuitos integrados, ou chips, como se fala, né? Então, é uma coisa mínima, microscópica. Então, não pode ter poeira no ar de forma alguma, porque uma poeira que cai no circuito desse detona tudo, né? Pelo tamanho da coisa. Então, é uma sala que o ar é constantemente filtrado. Os trajes, eles tinham uma roupa comum e usam uma roupa especial para não contaminar. Mas, sobretudo, há uma pressão interior levemente mais alta. Levemente, porque se for muito mais alta, as pessoas não conseguiriam trabalhar lá. Né? Mas levemente mais alta. Porque se houver alguma fresta, alguma ruptura, alguma porta que se abre que não devia, a poeira não entra, né? Ela é expulsa imediatamente. Então, esse exemplo me fazia pensar, né? Se essa pressão interior, se é o amor de Deus, se é a presença de Deus no nosso coração, a tristeza não entra, a poeira da tristeza não entra, né? Porque a gente expulsa por essa pressão. Mas é preciso que Deus esteja ali. Essa pressão é criada na nossa alma. Na ladainha lauritânia, né, a gente chama Maria a causa da nossa alegria. Por que é a causa da nossa alegria? Porque nos traz Jesus, antes de tudo, né? Mas também ela é espelho para nós, como nós devemos viver alegres, devemos contemplar Maria, né? Maria é o modelo mais puro
da verdadeira alegria. Sua vida não foi isenta de dores, mas foi sempre cheia de Deus. Onde está Deus, está a verdadeira alegria. É bom lembrar que estamos no tempo pascal, um tempo de tremenda alegria para Nossa Senhora, quando ela vê seu filho ressuscitado. Né? E recitamos o Regina Coeli, Rainha dos Céus, né? Em que nós falamos que o cume da alegria de Nossa Senhora se dá na ressurreição do seu filho. Tanto que dizemos, Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer no seio, ressuscitou, como disse, aleluia. Então, essa alegria de ver Cristo vencendo. Maria sabia que a paixão não era o fim, que Cristo ia reinar, que Cristo ia vencer. Sente a alegria de ter confiado, de ter esperado no Senhor, que nunca falha. Então, pedimos a causa da nossa alegria que interceda por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.